Graças e paz a todos, tudo bem? Com muita alegria nós estamos nessa tarde aqui na minha casa, meus irmãos. Eu estou tendo o prazer de receber um amigo. Já nos conhecemos há muitos anos, né, pastor Washington? Uns 10 anos. Ah, Jesus. Ainda tinha cabelo ainda? É. Na época do Tinha PlayStation. cabelo, é verdade, viu? É verdade. Olha, é um prazer tê-lo aqui nessa tarde. E nós combinamos, aliás, nem combinamos, né? Decidimos nos encontrar aqui em casa, começamos a tomar um suco. Eu não sei o que é que tinha nesse suco. E, Tá aqui, viu? e de repente nutriu a vontade, o desejo de compartilhar com vocês aqui um diálogo sobre a nossa perspectiva acerca das circunstâncias nas quais nós estamos inseridos e falar também numa perspectiva do Evangelho, né? O que nós lemos a partir da Escritura, a partir do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, acerca de tudo isso que tem ocorrido nos nossos dias. Eu vou pedir, Washington, para a gente começar esse bate-papo aqui com o pessoal, inclusive já solicitar quem estiver aí ao vivo, nós nem falamos para ninguém que íamos fazer esse vídeo, mas pedir para vocês enviarem perguntas, né? Sim. Algum comentário. Nós vamos começar falando aqui à toa, mas a princípio o nosso propósito é falar sobre o Covid-19, né? O coronavírus, e a relação com a soberania de Deus, né? A relação com a soberania de Deus revelada na Sagrada Escritura. E pedir aí para a gente fazer uma oração logo, né? Iniciar fazendo a oração, para Deus compadecer das nossas vidas aí, ó. Paizinho querido, eu quero te agradecer nessa tarde, por estarmos aqui. O Senhor proporcionou tudo isso, que isso viesse à existência. Muito obrigado, Paizinho, eu quero te agradecer por isso. Nos ilumina. Por favor, não permita nós falarmos alguma coisa da Tua palavra sem a Tua presença. Em nome de Jesus nós te pedimos que o Senhor nos ilumine, nos oriente nessa tarde, em nome de Jesus. Abençoe a cada um que está nos ouvindo, está nos acompanhando esse bate-papo. Senhor, assim seja. Que eles sejam agraciados por Ti, Senhor. Sim, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Eu queria começar o nosso bate-papo trazendo à tona uma realidade que eu tenho percebido, acredito que você também, por meio das mídias sociais, né? Que é sempre a relação que nós fazemos, nós fazemos como cristãos, né? Dessas circunstâncias, dessa pandemia que tem acometido a sociedade humana como um todo, em todo o planeta, e Deus, né? A relação entre ambos, entre a pandemia e Deus. E eu vi há poucos dias um comentário solto em uma das mídias sociais, eu não lembro qual, se referindo ao Covid-19 como inimigo de Deus. Né? O que tu acha acerca disso? O cristão pode realmente se referir ou fazer essa relação do Covid-19, de um vírus, né, que realmente tem trazido uma pandemia e tudo para a humanidade como um todo, mas é bíblico o cristão se referir ao vírus como inimigo de Deus? É impressionante nós percebemos um detalhe. É que no livro de Apocalipse, por exemplo, a gente está dando várias palestras no livro de Apocalipse, e nesse livro, o autor é muito claro, em toda vez que ele se refere às taças, aos selos, às trombetas, as taças é mesmo que o flagelo. Toda vez ele fala assim, e Deus deu, e Deus consentiu, e Deus quis. Então, por mais catástrofe que seja
aquelas manifestações das taças, dos seios, das trombetas, que são textos paralelos, por mais cruel que seja, foi Deus que mandou. Isso é muito claro na Bíblia. Sim. Até mesmo a abertura dos gafanhotos com o corpo de escorpiões que saiu do abismo, foi Deus que abriu o abismo. É impressionante como a Bíblia coloca Deus lá em cima. Queridos, me desculpem, mas quem fez o convite foi Deus. Gosto do Oscar, ele é direto. O Oscar é direto. Mas, de fato, eu penso que muitas das nossas percepções, elas se baseiam, muitas das vezes, em perspectivas teológicas equivocadas, sobre fundamentos teológicos equivocados. E eu vejo, Washington, que no contexto evangélico contemporâneo se tem desprezado muito uma doutrina que é bíblica e que é mal compreendida e até, uma vez que é mal compreendida, ela é pouco anunciada, ela é pouco proclamada e que faz parte também do Evangelho. E eu me refiro à doutrina da ira de Deus. Eu não sei o que é que você pensa acerca disso, mas eu entendo que muitos de nós pregamos um Evangelho parcial. E muitas das vezes nós achamos que o Evangelho só compreende ao amor de Deus. No entanto, uma investigação mais minuciosa da Escritura Sagrada, dos textos bíblicos, nós vamos perceber que se pregarmos apenas o amor de Deus, nós estaremos pregando o Evangelho parcial, porque o Evangelho também nos revela a ira de Deus. Eu percebi nas exposições que estamos fazendo do livro de Apocalipse, vocês que estão chegando aí, nos acompanhando, veio junto com a gente aqui nesse café teológico, aqui, esse bate-papo aqui que caiu de última hora. Eu tenho percebido uma coisa, que a criação na sua totalidade, seja angelical, seja a natureza, seja a igreja, a criação na totalidade, aqueles que esperam a Maranata, aqueles que esperam a volta do Senhor, eles se deleitam também com a justiça de Deus. O anjo, no capítulo 16, quando ele traz o terceiro flagelo, ele diz assim, ó, como é justo e maravilhoso os teus caminhos. E Deus tinha acabado de derramar a taça de ira sobre o mar. Então ele consegue ver a justiça de Deus em meio a uma catástrofe. Quem não consegue ver a justiça de Deus em meio a uma catástrofe, quem é? São os ímpios, são os pecadores. Porque diz o texto que eles faziam blasfemar mais ainda. Porque quem não tem a semente do Evangelho, com a ação da ira, automaticamente ele se revolta. O eleito, ele percebe que a ira, pastor Leivai, irmãos que estão nos ouvindo, a ira, ela é um instrumento de purificação de Deus. Porque a ira que vai manifestar a sua justiça vai limpar a natureza, vai restaurar todas as coisas, que no caso do juízo final. Então a gente consegue ver que a ira para o justo é sinal de que Deus está projetando os seus planos. É interessante isso que você comenta, Augusto, porque eu lembro-me agora dos profetas, especificamente o profeta Abacuque, que ele está inserido num contexto do 6º século antes de Cristo, na iminência de haver a invasão dos caldeus em Jerusalém, e ele olha para a sociedade em que está inserido e vê a violência, a corrupção e questiona a Deus, né? A aparente inércia de Deus em relação a tudo que ocorria de violência, de corrupção, de injustiças. E Deus então responde dizendo, eu farei algo no meio de vós que vocês vão se admirar. Eu vou levantar os caldeus. E lá no capítulo 3, verso 2, há um texto que é um dos textos mais mal compreendidos da Bíblia Sagrada, que o texto bíblico diz assim,
em Abacuque 3:2, ele diz: aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, a fase conhecida. E na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. O profeta, ele vê a invasão dos caldeus sobre Jerusalém como uma intervenção divina e uma manifestação da ira de Deus contra uma sociedade que havia virado as costas para Deus. Uma sociedade que havia se alienado de Deus e que havia imergido em uma existência egoísta, onde eram deuses para si mesmos, onde os seus interesses estavam à frente da vontade de Deus. E então ele olha para aquele quadro que se avizinhava, a invasão dos caldeus, e percebe, discerne que aquela invasão é a mão do Todo-Poderoso. Deixa eu ratificar uma coisa, é que Abacuque, quando Deus fala que vai levantar os caldeus, ele entrou em crise. Como assim? Vai levantar o sujo para corrigir o mal lavado? O pior do que o teu povo? Aí eu te faço a colocação. Se Abacuque, que era profeta, entrou em crise por ter dificuldade de entender que Deus vai levantar Babilônia para castigar Jerusalém, quanto mais alguém que não tem um espírito. Está muito alto os pensamentos de Deus. Está muito além. Então eu acho que é um detalhe que a gente não pode deixar de passar despercebido. Outro detalhe também é de Abacuque 2,4, que o justo viverá pela fé. Esse versículo compreendido, ele faz com que a gente entenda que o problema não é onde a gente está, é quem está naquele local. Porque o que Deus está deixando claro para Abacuque ali, pastor, é que mesmo na Babilônia, os regenerados, os verdadeiros israelitas, eles continuariam tendo fé. Amém. Porque quem é fiel a Deus, é fiel na Babilônia. Isaías 26:10 diz assim, ainda é fiel, quer seja em Jerusalém, quer seja na Babilônia. É o que eu ia falar agora. Isaías 26:10 fala assim, ó, ainda que coloque um ímpio na terra da retidão, ele não deixará de praticar iniquidade. O problema não é o local, o problema é você. É verdade, é verdade. José, ele consegue ser fiel No Egito. em um ambiente que lhe convidava à infidelidade. Eita Deus. Quando Adão pecou, ele pecou no paraíso. Quando os anjos caíram, se tornaram demônios, foram no lugar mais perfeito que existe. Não ocupe o local que você está. É interessante isso que você está dizendo, né? Que quando Adão pecou... Ô suco poderoso! Adão estava no paraíso, né? E aí como a gente não tem aqui uma pauta definida, né? Nós estamos aqui batendo um papo aleatório. Nós estamos falando da ira de Deus e o Covid-19. Só que a gente já está aqui... já foi. Só que a gente está com a cordinha na cintura, tá, gente? A gente está com a cordinha na cintura e a gente vai chegar lá. Quando você fala que Adão pecou do paraíso, a gente percebe a partir do todo da Escritura, não é? Olha aqui, ó, só um minutinho. Ângelo botou assim, ó, teólogos do fogo, massa, Albênio Santos, Pai do Senhor, muito bom e produtivo e tal. Um abraço, amém, galera. Amém. Um abraço, Albênio. Josi Barbosa, amém. Vamos lá. Legal, De vez em quando a gente vai lendo aqui as mensagens de vocês. O momentinho das mensagens, Então deixa eu ver aqui também. O beijinho tipo da Xuxa, Deixa eu ver aqui. Eu sou da época da Xuxa. Né? Deixa eu ver aqui. A vontade de Deus sempre prevalece. Mário Sérgio. O Albênio já mandou, Maria Guia está assistindo, legal. Benção, professor Massa. Um abraço a todos. Vamos lá. Você falava de que Adão pecou no paraíso, né? Essa que é a questão que nós devemos entender acerca da ira de Deus. É que a existência pós o pecado está sob a ira de Deus. O texto bíblico em si, que relata a queda, Gênesis capítulo 3, narra-nos a ocasião em que Deus
anuncia, melhor dizendo, o juízo, né? As consequências do pecado de Adão, não só para ele, para a existência humana em si, mas também para toda a criação. Né? Quando ele diz, a terra passará a produzir espinhos e abrolhos. E muitas das vezes eu fico refletindo, sabe, pastor Washington, é que a igreja perdeu um pouco dessa percepção de que o amor de Deus e a ira de Deus são elementos ou são realidades presentes nessa existência corrompida pelo pecado. Né? Quando nós falamos de Abacuque, o profeta Abacuque diz muito bem no versículo 2 do capítulo 3, né? Ele diz, na tua ira, lembra-te que tu és misericordioso. Né? Nós vimos as intervenções de juízo de Deus na história da redenção, essa verdade, essa realidade presente do juízo de Deus, da ira de Deus e da misericórdia de Deus. Um outro exemplo é o dilúvio. Não é? O dilúvio é outro exemplo, porque a ira de Deus se manifesta, trazendo juízo para uma sociedade iníqua, né? Mas ao mesmo tempo o texto lá de Gênesis capítulo 6, ao mesmo tempo diz que Noé achou graça diante de Deus. Né? Achou graça diante de Deus. E aí eu percebo aí, principalmente nesse texto, um princípio do Novo Testamento. Onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. E onde há abundante pecado, a ira de Deus também se manifesta. Porque o apóstolo Paulo diz lá em Romanos 1,18, do céu se manifesta a ira de Deus contra toda impiedade e injustiça dos homens. Então, nós precisamos voltar, como igreja, a compreender o Evangelho na sua totalidade. Sabe, pastor? Eu não sei se... Acho que você pensa como eu. Enxergar o Evangelho na sua totalidade. E entendermos que o Evangelho não fala apenas do amor de Deus. O Evangelho também nos revela a ira do Deus Todo-Poderoso. Nós estamos batendo papo aqui sobre a ira de Deus e o Covid-19, tá? Vocês que estão aí nos acompanhando aqui nas redes sociais, nós estamos batendo papo sobre isso. E ontem eu tive um pensamento muito doido. Se é doido é bom. E eu joguei no grupo ontem de professores de teologia aqui do estado de Ceará. Digo estado de Ceará porque a maioria ensina em todos os seminários aqui. E ninguém comentou nada. Eu percebi uma coisa no Apocalipse. Eu acho que tanto ler a coisa, você começa a deixar o livro pequeno. Russell Shedd, saudosa memória, dizia que quanto mais você lê o texto, menor ele fica. E aí o que acontece? Eu percebi que o Apocalipse ele começa com a ressurreição. No capítulo 1, João vê o Cristo ressurreto, que parece um Power Ranger. Ele se apresenta de uma forma que nunca foi visto. Olhos de fogo, cabelo branco, cinto reluzente, sapatos de bronze. Aquela apresentação que é para intimidar qualquer inimigo. Uma forma que ele se apresenta é atípica. Ele não se apresentou em canto nenhum. Só que termina o livro de Apocalipse no capítulo 19, com a sua vinda. E eu percebi que a gente pode estar dentro desse trecho. Do capítulo 1 na ressurreição e a parousia no capítulo 19. É diferente das 4 escolas de interpretação. Seja ela preterista, seja ela historicista, ela tem uma identificação de leve, anêmica com o historicismo. Mas eu estou remoendo isso aí, gente. É bem interessante. Por que não pensar? Por que não o Apocalipse, já que trata toda a era neotestamentária até os nossos dias de hoje? E a sua proposta... É bem interessante. A sua proposta, ou melhor, seu desafio consigo mesmo é procurar discernir o Apocalipse não apenas numa perspectiva de interpretação, né? Mas perceber as várias perspectivas de interpretação como que
tendo uma relevância para a compreensão do livro como um todo, o livro de Apocalipse, né? É mais justo. Porque o livro do Apocalipse, ele é um livro cristocêntrico, como toda a Bíblia, né? E embora tenha o nome aliás, e embora para muitos seja um mistério, não é mistério, porque o próprio termo já diz que é revelação. O livro já é uma revelação. Né? O livro já é uma revelação. E o livro apresenta o Cristo glorificado. O Cristo que se apresenta não mais como o cordeiro mudo perante os seus salteadores. Né? Não mais como o servo sofredor de Isaías capítulo 53. Mas agora ele revela-se como o cordeiro ressurreto, único digno de abrir o livro da história e paradoxal. desatar os selos. E paradoxal, um cordeiro que vence um leão. Um cordeiro que vence uma besta que surge do mar e da terra. Isso é paradoxal, porque o cordeiro é um animal manso, né? Que fala de mansidão, delicadeza. Mas aquele cordeiro ali é o grande vencedor e que conquistou muita coisa para nós. Que é um outro tema do Apocalipse, já que a gente começou a falar aqui do Apocalipse, além da ira de Deus, né? Porque a descrição, a narrativa do texto dos flagelos, dos selos, né, das taças da ira de Deus, que revelam na própria narrativa de Apocalipse a intervenção de Deus para julgar a humanidade ímpia, a humanidade iníqua. Sim. Mas um tema que é muito intrigante e que deve ser entendido também no livro do Apocalipse é o triunfo do povo de Deus, né? O triunfo do povo de Deus. O que para os destinatários, os contemporâneos do autor, e aí a gente não quer entrar nessa questão se é um profeta, se é o apóstolo, né? Mas na perspectiva do autor, para os contemporâneos do autor, era encorajador e consolador. Porque era uma igreja que estava sob ameaça, né, sob perseguição, ferrenha perseguição, na altura do final do primeiro século, né, na altura do final do primeiro século, e que foram encorajados por esta profecia de João, que tem essa temática, ou que tem esse propósito de revelar à igreja o seu triunfo. Já que Cristo triunfou, a igreja que é identificada com Cristo, que está mergulhada em Cristo, assim como Cristo está em nós, isso significa o triunfo da igreja, a vitória da igreja. Eu vou falar uma coisa aqui muito séria agora. Eu até vou organizar aqui, ó. Tá? Tem um texto lá em Apocalipse 12, 11. Eu gosto de você estuda muito mais o Apocalipse do que eu, mas lá em Apocalipse 12, 11, o texto: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho. Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Lá no capítulo 6 de Apocalipse fala assim, a partir do versículo 9, que os mártires clamam, diz assim: até quando não vingará o nosso sangue? Capítulo 6. A partir do versículo 9. E aí eu fico até me perguntando quem disse que a alma está dormindo na hora dessa, né? Mas deixa isso pra lá. Ou seja, eu quero perturbar os adventistas. Só um parêntese, agora. não. O texto é um tapa na cara do Testemunho de Jeová, adventista e alguns evangélicos também, viu? Da doutrina da alma. Né? Mas deixa eu aproveitar aqui e dizer uma coisa para vocês. O texto está falando que os justos, os mártires, estão clamando por justiça. Ou seja, vingança, né? Numa hora dessa de pandemia, não vão ver a gente como cristãos como desumanos, não. Mas numa hora dessa a gente também vê Deus como justiça. Ei, eu vou dizer o negócio agora, prepara o ouvido agora. Jesus, lá no capítulo. Eu sabia que algumas manifestações da ira de Deus são resposta de oração? Sim. Lá em Apocalipse diz que se abriu as trombetas porque as orações dos santos chegou até o trono. Capítulo 8
Quantas mártires já morreram na janela 10h40? Quantos cristãos, irmãos nossos, já morreram porque não negaram a fé? Ou você acha que Deus não tem memória? Ou você acha que Deus não está vendo? Ei, querido, Deus é justo. Uma boa reflexão, pastor Washington. De fato, uma boa reflexão que deve nos fazer pensar, refletir, porque nós estamos inseridos num evangelicalismo tão materialista, né? Num evangelicalismo tão centrado em si mesmo e tão comprometido com o sucesso, que esqueceram que o sucesso da igreja, o sucesso do evangelho é a cruz. Né? A igreja, escuta essa, a igreja não vai vencer, né, quando Jesus vier, não. A marca da nossa vitória não está no porvir. A marca da nossa vitória está no passado. A cruz já nos deu vitória. É verdade. A parousia, ela só é a consequência do triunfo que se idealizou-se na cruz. Eu diria que é a consumação, né? É a consumação. Eu tive a oportunidade de um dia desses... Vou comentando aí, galera, aqui, ó. A paz do Senhor, pastor. Amigo aqui e tal. Manda um abraço aí, né? Deixa eu ver galera aqui. Eu coloquei o celular um pouco horizontal aqui, ó. Oi, irmã Edna, um abraço, minha querida. A paz do Senhor Jesus. Vamos falando aí. Se você tiver alguma Erasmo, pergunta meu a fazer, amigo, ó. manda pra gente aí, tá? Ó, o Erasmo, tava botando aqui o Erasmo. Aqui. O Erasmo tá aí? Esse aqui, que eu sou ceguinho. O Erasmo mandou uma... Ricardo Freitas, Erasmo. As siglas da blusa do Ney Rodrigues, GAP. Grupo de Adoração ao Pai. Defendendo o pastor, velho. Defendendo o pastor dele. Ficou massa isso aí, viu? Frank Araújo, um abraço. Desilda, um abraço. Aí, Jonathan. A Cruz já nos deu vitória. Um abraço. Mais tarde nós estamos aí na transmissão da ICB Amém. Palmeira, hein? Amém. Vilani Nogueira. A Cruz já nos deu vitória aqui. O presbítero Demi tá mandando. Paulo Henrique também. Massa. Legal. Nosso bate-papo aqui é a cólera de Deus, a ira de Deus com a pandemia que está acontecendo. Eu lembro, sabe, pastor, daquele texto que o próprio Jesus, ele anuncia e João registra no Evangelho que ele escreveu. No capítulo 3, verso 36, ele diz: quem tem o Filho tem a vida eterna. Quem não tem o Filho, João 3,36. A ira de Deus permanece sobre ele. Já está debaixo da ira. Já está debaixo da ira. E nosso bate-papo aqui, ele começou exatamente fundamentado nessa perspectiva. Porque a gente tem, ou nós temos, eu falo o evangelicalismo como um todo, se afastado dessa doutrina. Essa doutrina que é bíblica, essa doutrina que é a doutrina do Evangelho. O Evangelho não apenas revela o amor de Deus, volta a ressaltar. O Evangelho também ressalta, enfatiza também a ira de Deus. Todos aqueles que estão à parte de Cristo, todos aqueles que estão alienados de Cristo, todos aqueles que vivem para si mesmos e viram as costas para o Evangelho da graça, para o Evangelho da justiça de Deus revelada em Cristo, estão sob a ira de Deus. E a ira de Deus é a aversão de Deus a toda impiedade, a iniquidade. Deixa eu ver aqui, tá uma pergunta aqui, pastor Osto, tem uma pergunta aí, ó. Sim, quem é sobre que tá o Salmo 7, versículo 11. Qual é a pergunta aí? Salmo 7, vou pegar o texto aqui, viu? Salmo 7, versículo 11. Salmo 7, verso 11. Vê aí. Poema 7, verso 11, tá? Não vamos chamar Salmo de capítulo não, tá, gente? Vamos aprender, tá? Vai lá, Poema 7 dos Salmos, verso de número 11. Falei isso aqui agora. 7, agora rapaz, tu tá... Tô tão eloquente, né, David? Deus é justo juiz. Deus que sem indignação
todos os dias. Então não é uma pergunta. Ele está colaborando, Você simplesmente bateu o martelo e sentenciou o juízo. Colaborou, do que nós estamos tratando. Obrigado aí pela contribuição. Verdade. Então assim, gente, o eleito, o salvo, né, já que foi a ideia que nós trabalhamos no início, a criação na totalidade, os anjos, eles glorificam a Deus, eles conseguem ver justiça de Deus no meio do juízo. Eles conseguem ver, Neivado, que Deus é justo, santo e maravilhoso em meio às tribulações. A glória de Deus, né? Porque quer nós estejamos cobertos com a justiça do Evangelho, quer Deus derrame a sua ira sobre aqueles que estão alienados do Evangelho, tudo é para o louvor e a glória de Deus. Deus é glorificado, quer seja na manifestação do seu juízo, e Deus é glorificado na manifestação da sua misericórdia. Alguém pode estar se perguntando uma coisa que o senhor colocou, da questão de que Deus se manifesta na história com juízo. Aí alguém pode perguntar assim, e o juízo final? São duas coisas distintas, tá, irmãos? Juízo final, ele não é para decidir nada. O juízo final está tudo decidido. O juízo final só tem uma coisa, é Jesus ser glorificado. É a glória de Cristo, né? A glória de Cristo. É só para ver o Saddam Hussein joelho dobrado. E já que nós falamos de juízo final e há pouco nós falamos sobre o Apocalipse, nessa salada mista graciosa que nós temos. É matemática, né? Não é uma exposição no texto. Então, nós, até no grupo particular, a gente falou, acho que foi ontem, vocês falaram, eu fiquei só observando, sobre o dia do Senhor, que é um termo que aparece no Apocalipse, 1:10. 1:10. Que difere, por exemplo, da perspectiva do dia do Senhor encontrado nos profetas. Né? Porque o dia do Senhor, que é uma temática muito própria dos profetas, trata sim do juízo. É uma referência ao juízo de Deus. Né? Juízo de Deus que se manifestou em períodos da história. Né? Isso. Que se manifestou em períodos da história. Volto a frisar o dilúvio como exemplo. Volto a frisar o cativeiro babilônico e várias outras intervenções de juízo de Deus no decorrer da história. Mas quando os profetas falam do dia do Senhor, né, há essa ideia também de um dia do Senhor que ainda haverá de se manifestar. Aí a ideia foi que um dos professores até questionou no grupo, né, essa questão, em que momento dá para fazer esse discernimento. Gente, o Apocalipse ele é tão impressionante que a estrutura literária do seu texto nos proporciona exatamente o momento que o texto está sendo simbólico, o momento que o texto está sendo preterista, o momento que o texto está sendo historicista e o momento que o texto está sendo futurista. O próprio texto proporciona isso. Não tem como não enxergar que o capítulo 1, 2 e 3 de Apocalipse é um texto preterista. Não tem. Então, o dia do Senhor ali é o dia que João está tendo a experiência. Ele está falando, eu, no dia do Senhor, fui levado. Então, ele está dizendo que foi um dia da semana que aconteceu aquilo ali. Então, o próprio livro não me dá a liberdade hermenêutica de interpretar como eu quero o capítulo. Uhum. O próprio capítulo do livro me amarra, me aprisiona. Lhe enclausura. Exatamente, tá? Para que eu siga uma escola de interpretação naquele momento. Isso é fato e não tem como fugir disso. Uhum. Eu sempre interpretei o Apocalipse de forma ideológica, idealista. Só que eu percebi que eu estava sendo injusto. Não é a tendência da hermenêutica liberal de... Ou no mínimo, ou você estava sendo injusto, ou no mínimo... Tendencioso. Ou no mínimo incompleto. Eu me engasgava sozinho. Porque realmente as 4 escolas de interpretação, voltando a falar do Apocalipse, tem relevância para a compreensão do texto bíblico. Né? Ela tem compreensão, porque ela, em algum momento do livro, o livro vai ser realmente preterista, com uma perspectiva até historicista, porque se eu digo que é preterista, muito do que ocorre ali é historicista. Perfeito. Né? É historicista. Mas também é idealista porque o livro como todo fala do embate entre
entre o reino das trevas, entre um sistema que se opõe ao reino de Deus e o próprio reino de Deus. E falando na questão simbólica, Ney, é muito interessante nós percebermos as anomalias que existem no livro de Apocalipse. Como assim? Um ser que tem 10 cabeças. Eu percebi que esses apelos, né, do estranho que o texto faz é para mostrar que quem não tem a presença é um deformado. Eu consigo perceber isso. Os demônios nada mais são do que deformados. Quem não tem a presença é deformado. Quem não tem a presença é um deformado, é um inumano. Tá com um pouquinho de demonologia aqui. Então é importante nós percebermos isso. O livro mostra o abismo se abrindo, gafanhotos com rabo de escorpião e tal. É algo que não dá para desenhar. Porque quem perdeu a presença, quem perdeu a comunhão, é indecifrável. O valor, a relevância simbólica do livro é essa, né? Porque aponta também para ênfase na intervenção de Deus em julgar a humanidade ímpia, né? Com os flagelos, com o derramamento das taças da ira e todas aquelas figuras, aqueles símbolos que beiram o absurdo, né? Que beiram o absurdo, como um gafanhoto com rosto de leão, né? Ou com dentes de leão, que beiram o absurdo, apenas ressaltam como Deus haverá de agir e intervir sobre a sociedade humana que se alienou voluntariamente de Deus, que rejeitou voluntariamente a dádiva, a oferta graciosa do Evangelho. Porque o Evangelho, sim, é uma oferta graciosa de Deus. E todos aqueles que rejeitam o Evangelho, que se afastam do Evangelho, estão sob a ira de Deus e haverão de experimentar a justa ira de Deus sobre si. Enquanto aqueles que perceberam o quanto são pecadores, aqueles que entenderam e discerniram com a consciência do Evangelho, que não são aptos moralmente para se aproximar de Deus e para desfrutar das bênçãos de Deus, se derramam na presença de Deus e com os corações quebrantados acolhem o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Né? Nós estamos batendo um papo aqui sobre a pandemia e a cólera de Deus. Seria a pandemia um sinal, uma manifestação do juízo de Deus? O evangelista Lucas, no capítulo 21, se eu não me engano, no versículo 11, quando ele vai descrever o sermão escatológico, Marcos 13, Mateus 24 e Lucas 21. Ele cita a palavra pandemia. Os outros falam pestes, doenças, Lucas coloca pandemia. E aí eu consigo perceber que, aí, de forma honesta com vocês, a pandemia, ela é sim um sinal do princípio das dores, tá? Agora, não significa dizer também que não seja a ventilação, né? Um pouco da ação também apocalíptica também. Mas o mais importante não é a gente se apegar aos acontecimentos. O mais importante é a gente entender o que os acontecimentos querem nos ensinar. Um dos nossos líderes da nossa igreja fez 30 anotações que a gente pode aprender com a pandemia. E lá da sua igreja? O nosso líder nacional. E uma das coisas que ele falou mexeu muito comigo, né? A dependência de Deus. Tá todo mundo nivelado, cara. Todo mundo foi passado a régua. Todo mundo pode morrer, todo mundo é frágil. Parece, né, pastor, algo tão simples de percepção, né? E de compreensão, mas parece-nos que nós estamos confundindo a compreensão de depender de Deus com o depender das bênçãos de Deus. Porque, volta a frisar, a gente não pode sair do contexto em que nós estamos inseridos, sim, que é de um evangelicalismo triunfalista
e antropocêntrico que promove um evangelho que não nutre na alma dos cristãos o desejo pela consumação do reino de Deus, o desejo pelo porvir, o desejo pela parousia. Então nós acabamos que ficando emaranhados e arraigados em uma existência mesquinha, que enxerga apenas o próprio umbigo, e não compreendemos que nós também temos que colaborar, e fomos vocacionados para colaborar com o reino de Deus na sua consumação. Pedro diz que nós devemos orar pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, a tal ponto de quando a igreja ora, pode inclusive, na perspectiva do texto, né, pode inclusive abreviar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a igreja, ela precisa e deve aprender com essa pandemia que nós somos totalmente dependentes de Deus e não das bênçãos de Deus. É algo que a gente vem batendo muito tempo sobre isso aí, né? Não é o que a gente tem que classifica que a gente é exatamente o que a gente é em Deus que faz aquilo se manifestar no nosso ser. Então houve uma mistura muito grande, classificar as pessoas como espirituais pelo que ela tem e não pelo que ela é. Então a gente tem que deixar isso muito claro. Então, gente, nós estamos num momento em que a gente tem que discernir e entender. Deus é soberano, tá? Deus, ele usou. Tem até um pastor que eu conversei com ele ficou meio assim, porque ele disse, não, Deus permitiu, não, Deus usou. Deus não é conivente não, mano. Porque a pessoa que tem poder para livrar uma coisa não livre, ele é conivente. Deus, ele quis. Deus, ele tem projeto com isso aí. Eu tenho certeza que a gente não vai voltar a ser a mesma coisa. Nada vai voltar a ser normal. Nada. Eu já não estou do mesmo jeito. Já mudou muita coisa na minha vida. E eu tenho certeza que muita gente também que está nos ouvindo vai mudar muito. Vai mudar muita coisa. Acho que eu precisava dessa pausa. Eu estou vivendo um sabático. Perguntaram para mim ontem, que dia é hoje? Eu falei sábado. Não é terça, não é sábado. Perguntaram para mim hoje é sábado. E amanhã é sábado. Eu estou guardando. A Terra precisava disso. A atmosfera respirou 50% a menos de gás carbônico. 50% a menos. A natureza está rindo. Foi um descanso obrigatório. Oh, os 70 anos do cativeiro. Alexandre Berbete, nós estamos batendo aqui um papo teológico aqui, tá? Um café teológico. Alexandre Berbete da Igreja de Deus em Brasília, tá nos acompanhando aí, ó. Eita, legal. Tá bem pertinho da gente bater um papo, viu? Lá no Face a Face. Fica tranquilo aí. Eita, Jesus. Acho que no próximo semana a gente tá trocando as ideias, viu? Aqui o Face a Face tá diferente hoje, irmão. Aqui é ao vivo. Aqui. Já que você citou, Washington, de o que nós podemos aprender, né, com essa pandemia. Aí você citou uma reflexão de um líder da sua denominação, que é o depender de Deus, né? E acabamos que ressaltando que isso implica também em nós entendermos que depender de Deus não significa depender das bênçãos de Deus. É claro que há uma relação, mas também há uma distinção, né? Há uma distinção. Porque se nós dependemos de Deus, significa que nós esperamos na sua intervenção, no seu agir e na sua graça em nosso favor, para suprir as nossas necessidades, né? O que Jesus nos ensina, por exemplo, na oração do Pai Nosso, né? Mas eu acho também outra coisa interessante que nós vamos aprender com essa pandemia é a nossa, e tem relação com a questão de depender de Deus, é a nossa insuficiência. Aprendermos que nós não somos senhores da história, né? De que nós somos carentes, de que nós somos inaptos para várias questões que compreendem a nossa vida cotidiana e que
obviamente nos fará refletir acerca do nosso papel enquanto humanos, na relação uns com os outros, né? E na relação com nós mesmos. Nós precisamos discernir e aprender com essa pandemia o significado da própria humanidade. O que é ser humano? Né? O que é ser humano? E ser humano está comprometido com a consciência de que a verdadeira humanidade não é encontrada em nós mesmos. Né? A verdadeira humanidade é encontrada em Jesus, na pessoa de Cristo. Né? E que eu devo ser humano a semelhança da humanidade de Jesus. Né? A semelhança da humanidade de Jesus. Essa é a proposta primária do Evangelho, né? Resgatar a semelhança. Né? Ressuscitar a semelhança que foi perdida na morte de Adão. Porque Adão não caiu não, irmão. Adão morreu. Não foi um escorregão, não. Não, eu botei lá no meu livro de Pentateuco, eu coloco lá a morte de Adão. Todo livro teológico coloca a queda de Adão. Não é negócio de queda, não foi uma topada, não. Ali foi uma morte. Há vários textos que revelam isso, né? A questão é que quando o texto lá de Gênesis fala de queda, ali é um eufemismo, né? É uma figura de linguagem, ela é eufemista, ela suaviza uma realidade que obviamente, ela é muito mais grave do que o termo em si sugere. Né? E então, como você me conhece que eu gosto de ser direto... o termo em si é eufemista, não sugere a gravidade do que ocorrera ali no Éden. O que houve realmente foi morte. E a morte em três perspectivas. Instantaneamente ocorreu a morte espiritual, que é a separação, a alienação do homem de Deus, que é a vida. Né? E em segundo, a morte física, que ela seria gradual, ela seria experimentada gradualmente, porque todo dia nós morremos fisicamente, porque nos aproximamos da morte, que é inevitável. E de certa forma chega a ser uma vinda de Cristo existencial, né? Você que está nos ouvindo, nós estamos trocando uma ideia sobre o Covid-19 e a cólera de Deus. Seria algo que Deus está alienado? Algo que fugiu do controle de Deus? Ou será que é um pouco da cólera, da ira de Deus manifestada entre os homens? Eu sei que nós já respondemos isso, e nós dois respondemos de forma semelhante, né? Porque não é que nós vemos assim, é que o Evangelho nos ensina assim, o Evangelho nos revela assim, o todo da Escritura nos revela assim. Deus não está à parte da história. O nosso Deus, o Deus revelado na Escritura, não é um Deus deísta que criou e abandonou a criação. Ele intervém. Ele intervém. Ele é Senhor da história, intervém no processo da história e intervém revelando a sua ira e a sua graça. Ele revela tanto a sua ira quanto a sua graça. Revela a sua ira para aqueles que persistem em alienar-se, em viverem alienados de Deus, e a sua graça para aqueles que são invadidos pelo amor de Deus e que são arrebatados do seu próprio cativeiro, para uma nova vida em Cristo Jesus. Deixa eu tratar aqui uma temática que eu acho que é super relevante para esse momento. Até eu falei hoje de manhã na transmissão do Apocalipse, no capítulo 16, que diz que os homens blasfemavam e ficavam mais indignados com Deus. As pessoas têm mania de dizer que sofrimento, tribulação, pandemia converte as pessoas. Não, viu? Não é isso que converte as pessoas. O que leva o homem ao arrependimento é a sua bondade, é o seu espírito. Sofrimento sem ação do espírito. Pastor Danilo César aí, ó. Manda aí, ó. Um abraço. Pastor Danilo César. Amém. Que honra. Olha só. Então o que acontece? Não são as tribulações e as pandemias que vai converter o homem, não. Tudo isso sem a ação do Espírito, Neivar, só um acontecimento da manifestação dos atos de Deus,
sem a ação do Espírito no coração do homem, o homem fica mais duro. O homem fica mais pedrificado. É interessante, É importante perceber isso, que agora a igreja se converte agora. Agora o mundo se converte. Pode ser que o mundo fique pior. Tá? Eu vejo pessoas, estou indo aqui para a questão pragmática, prática, eu vejo pessoas mais indignadas. Cadê Deus? Enquanto eu vejo uns que se ajoelham, outros ficam em pé e ficam indignados. É porque essas ações, elas dependem do Espírito de Deus. Se eu sinto arrependimento por um acontecimento, não é porque eu sou bom, é porque o Espírito me levou ao arrependimento. Então é Deus usando o acontecimento. O acontecimento por si só, ele não gera arrependimento. É o Espírito que tem que usar o acontecimento para gerar arrependimento. A circunstância em si, ela é apenas um meio, não é o fim em si mesmo. Não é? Deus pode usar um evento, uma circunstância, para trazer uma alma à conversão, né? Trazer um coração empedernido pelo pecado à luz do Evangelho. No entanto, o evento, a circunstância é apenas o meio, não o fim em si mesmo. O agente da conversão de uma alma, né? O agente que regenera a alma morta em seus delitos e pecados, é o Espírito Santo de Deus. É Ele que opera no íntimo da alma, soprando a nova vida pelo poder, a nova vida em Cristo Jesus. Então, sem a ação do Espírito Santo, mesmo Deus derramando da sua ira, os homens não se convertem ao Evangelho. Ou seja, eu vou entrar agora no assunto mais pesado. Um homem condenado no inferno, ele não se arrepende não, se o Espírito não agir. Ele vai ficar mais indignado. Ele vai blasfemar. O capítulo 16 de Apocalipse é claro, diz que os homens blasfemavam e jogavam palavras de maldição contra Deus. Aí você diz, mas como é que pode? É para que você entenda que Deus não precisa do ambiente para converter alguém. Ele pode converter alguém no oásis, ou pode converter alguém numa fornalha. Eita, para montar. Tá? Então, aprenda. O Espírito é livre. Ele sopra onde quer. Danilo Sela colocou aí que só ele amolece um coração pedrificado. É verdade. Ele brinca com a humanidade às vezes. Olha, o texto lá de João 3, que é o texto fundamental para a compreensão do novo nascimento, né? Tá acabando o suco, hein, gente? Aproveita. Para a compreensão do novo nascimento, Jesus usa a metáfora, usa o vento, né, como um elemento análogo, né? Análogo talvez não seja nem a expressão correta, mas a figura que ele usa lá no texto é o vento, né? O vento sopra onde quer. Ele está falando da liberdade do Espírito, da soberania do Espírito. A liberdade de escolha dele, né? Depois ele fala, olha, você não sabe nem de onde ele vem, nem para onde ele vai. Porque embora as ações do Espírito sejam manifestas, né, ele mesmo permanece em mistério. Ele mesmo permanece. É como Deus na sua totalidade, né? O Deus tripessoal. Deixa eu ser agora. Embora ele revelado, ele permanece um mistério absoluto. Deixa eu ser agora supralapsarianismo agora. Fala-me, Jesus. Isso não é remédio para dor de cabeça. Não. No capítulo 13 de Apocalipse fala assim, que o dragão deu autoridade à besta. Só que diz o texto que Deus deu autoridade ao dragão. Só para coibir. Gente, até cômico isso. É que a besta é o fantoche na mão do fantoche que está na mão de Deus. O dragão está na mão de Deus com a coleira. Só que a besta está na mão do dragão. É o fantoche movimentado por outro fantoche. O diabo deve ficar indignado com isso. Deus controla a história com uma perfeição tão grande. Gente, lá em Tessalônica, na segunda carta, fala o detém. Esse detém, quando eu leio, é saboroso demais. Eu percebo que é, sabe, o controle total da maldade, sabe?
Pastor, já que você está falando, a gente vê que você está encharcado de Apocalipse. Vamos quer explicar a história através do Apocalipse, viu? E eu tentei, viu, gente? Acho que surgiu uma tese aqui, viu? Mas quem é aquele cavaleiro? Do capítulo 6, versículo 1, é Cristo. Não é o anticristo? Não tem como. Mas no meu livro eu coloco mais de 7 razões. Você deve ter visto. Eu gostaria que você listasse aqui para nós, assim, nesse bate-papo aqui, a gente está tomando suco de melancia e batendo papo, mas porque assim, eu fui criado numa igreja de cultura pentecostal. Eu também. Né? Nós dois, né? Nós dois. E embora no início da nossa, pelo menos da minha experiência cristã, eu nunca estudei de forma aprofundada escatologia nem o livro do Apocalipse. Me interessei, talvez, nos últimos anos. Talvez mais pelo Apocalipse do que pelo sistema escatológico em si. Meu interesse é mais pelo livro, né, teologia bíblica, do que pela uma sistematização de uma doutrina escatológica. Eu estou muito tendencioso para isso, para teologia bíblica. Mas assim... Por isso que eu abandonei que seja o anticristo. Por causa da teologia bíblica. A minha pergunta se baseia nisso. Eu fui instruído desde sempre que ali era o anticristo e que ele se manifestava para os pentecostais, né? E aqui nós não estamos colocando nenhum demérito para os pentecostais, porque eu continuo sendo pentecostal, você também. Eu acho que mais né? que tu eu sou. Né? Mas que ali já era o período da grande tribulação, né? No entendimento Pronto, esse é o problema. O período da grande tribulação. Esse é o problema. E que aquele cavaleiro ali é o anticristo. Por que você acredita não ser? Esse é o grande problema. Tu já está levando uma influência de interpretação pro texto. Não, mas eu estou dizendo que eu aprendi na minha experiência cristã. Olha, quando eu vi... No início da minha experiência cristã. Olha como é simples. Olha como é simples. Me ajuda a entender. No capítulo 5, gente, de Apocalipse, no capítulo 5, o que acontece? O cordeiro vence, abre o livro e desata os 7 selos. O que é o capítulo 6? O primeiro cavaleiro é o primeiro selo. Certo. Tudo bem, mas até aí eu não vejo por que não ser o... Os adjetivos do cavaleiro é impossível atribuir ao anticristo. Então esse cavaleiro do capítulo 6, do cavalo branco, que é Cristo, você diz que é Cristo, né? Sim. No seu entendimento. É uma outra manifestação de Cristo ali. O que também aparece no capítulo 20. Exato, 19. 19, né? 19. No capítulo 19. Isso. O contexto claramente também aponta para Jesus. Exato. Né? Para Jesus. O do capítulo 6 é que há divergência entre os pré-milenistas, né? Os pré-milenistas, principalmente dispensacionalistas, e amilenistas. Só um probleminha. Dispensacionalista não é pré-milenista histórico. É muito importante, olha, o que eu vejo... não diverge, né? O que eu vejo de teólogo cometendo um erro em relação a isso é sério. Gente, há uma distinção gritante. Pré-milenista histórico, pré-milenista dispensacionalista. Não é nem digno de dispensacionalista chamar de pré-milenista. Por que a gente fez isso no meu livro? Conversando com um dos diretores do seminário. Que é para tentar aliviar a barra do dispensacionalismo. Mas porque a maioria dos comentaristas usam esse termo. Mas não tem apoio histórico. Por isso que eles apelaram para o pré-milenista histórico. Por quê? O Anthony Roykman faz isso. Ele chama de pré-milenismo dispensacionalista. Porque os dispensacionalistas fizeram isso. Porque se eles não tivessem o apoio histórico do pré-milenismo, eles seriam um acidente da história. O dispensacionalista, Washington, não entende... Gente, a gente a bagunça foi tudo, já viu? O dispensacionalista também não entende que o milênio é literal e que ocorrerá no futuro. Mas tem na vinda de Cristo. Mas tem uma diferença tão grande. Que o pré-milenista histórico também acredita assim. Pronto, vamos com calma. Agora virou
Aula de escatologia. É muito básico. Bem, o dispensacionalismo, não vou nem falar do pré e do médio, tem que ser o pós. Tem que ser o pós-tribulacionista e dispensacionalista. Que chega mais perto a aparecer com o pré-milenista histórico. Certo. Mas ainda tem um detalhe que diferencia o pré-milenista histórico do pós-tribulacionista dispensacionalista. E essa diferença, ela é fundamental ser compreendida. Só que vocês só vão saber disso quando vocês assistirem a minha aula. Mas voltando para o Apocalipse. Tá certo, já tá fomentando. O cara tava me criticando, que vai me bloquear nas aulas, porque o pessoal não vai mais pro seminário assistindo nossos vídeos de Apocalipse. Então, ó, nenhum momento do Apocalipse, se atribui ao dragão, à serpente, à besta, os adjetivos que é atribuído ao cavalo do cavalo branco, ao cavaleiro do cavalo branco, do capítulo 6. Em nenhum momento. Não tem como. É impossível. Então, o único momento que fala que a besta vence é no martírio. Mas o vencer ali é só tirar a vida. Porque quem morre com Cristo morre vencedor. Morre vitorioso. Então ela acabou não vencendo. Então, a estrutura do livro não atribui para que a gente possa favorecer aquele texto à besta. Ao Eu dragão. sei que tem alguns dos nossos amigos aí assistindo e talvez queiram fazer uma pergunta e não fizeram, que eu vou fazer agora, tá certo? Quem são as duas testemunhas? O capítulo 11 de capítulo 11, de né? Apocalipse fala lá, elas são Deixa eu ver Oliveira. aqui, estão fazendo pergunta aqui. A gente já vai encerrar aqui já, né, gente? Esse não. Eu tenho uma palestra daqui a pouco. Ó, pastor Leandro aqui. É tudo junto e misturado, é uma salada mista aqui, pastor Leandro. Estamos aqui no bate-papo teológico, tá, irmãos? Bate-papo teológico aqui, muito bom, beleza? Então, assim, costa aqui nele, fica melhor. Olha só. Então, assim, ó, as duas testemunhas, tá lá em um dos vídeos que a gente fez, chama de oliveira e candeeiro. Tá lá. E as duas oliveiras e os dois candeeiros. Eu não vou nem sair do Apocalipse. Em que texto você No capítulo 11. Certo. Tem lá. Certo. Não lembro agora o versículo. E aí, no capítulo 1, vamos para a Bíblia então. Vamos lá. Vou ler aqui, Vamos para a Bíblia agora, tá? Nós estamos aqui no bate-papo sobre a pandemia e a cólera de Deus. Só que já saiu faz tempo, sabe? Já estamos longe já. Pronto, a partir do verso 3, certo? Olha aí o momento que ele fala. Darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 1260. 4, lê logo 4. São estas as duas oliveiras Zacarias. e os dois candeeiros Apocalipse 1:20. que se acham em pé diante do Senhor da terra. Pronto. Agora leia 1:20 de Apocalipse. 1:20. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Então, as duas testemunhas representam a igreja na sua totalidade, representado nas duas oliveiras no Antigo Testamento, na cidade de Zacarias, e representado no Novo Testamento como os candeeiros, que é citado em Apocalipse. Duas testemunhas, missão evangelística, que Jesus mandou os seus discípulos de 2 em 2. Então, as duas testemunhas representam a igreja. E é impressionante quando você começa a ver as duas testemunhas como igreja no Apocalipse. E aí aquela ideia de que seria o profeta... Um abraço, gente, aqui no Instagram. O profeta Elias e Moisés. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido, porque você não encontra texto para isso. Por que seria Elias, se ele cumpriu sua missão? É uma tragédia muito grande você fechar com o personagem da Bíblia. George Lage diz o seguinte, que pode ser uma pessoa,
mas uma pessoa que vai nascer nessa época, e não necessariamente Elias e Moisés. Eu prefiro dizer que é a igreja. Ele acabou dizendo a mesma coisa, só que ele quer limitar uma pessoa. Eu prefiro acreditar que seja a igreja. Aí que fala do testemunho de Jesus, que fala do testemunho da palavra, do evangelho. Sim, sim. Claramente. Claramente. E faz mais jus ao contexto. Né? Exatamente. Ao contexto, porque não há nenhum versículo desse contexto que faça uma ponte, uma conexão com esses profetas. Nenhuma. Né? De fato, realmente não há. Com o profeta Elias, com o profeta Moisés, não tem nenhuma conexão. Isto é fato, mas Beleza. é isso mesmo. Né? Gente, esse foi o bate-papo aqui. A gente encerrou pelo Instagram também já. E agora aqui pelo Facebook. Obrigado a vocês que acompanharam aí um pouco. Tá? Foi um prazer Pessoal, estar aqui com o Ney Wagner. O suco de melancia do cara é top, velho. Viu? Top demais. eu botei um negocinho aí que ele descontrolou aqui. mas é brincadeira, queridos. Foi um prazerzão. Essa quarentena a gente mora próximo e eu liguei para ele, cara, vamos fazer algo junto. E aí resolvemos bater esse papo aqui sem combinar nada.